porque isso daí, inclusive, nós temos limitações e cadeias que se autorregulamentam. Se a gente quer industrializar o Estado, nós temos que formar o nosso povo. Até porque nem compensa, né? Se você olhar para a indústria, às vezes uma grande indústria quer vir para o Estado, mas ele pensa, bom, eu tenho que me instalar lá, eu tenho que levar mão de obra para lá, né? E geralmente quando se traz de outro estado tem toda uma questão de trazer o funcionário para cá, ele tem que receber diária, ele tem que ter hospedagem, ele tem que morar aqui no estado. Então, financeiramente não compensa. Uma indústria que tem lá, sei lá, 200 funcionários, sendo que aqui ele poderia achar essa mão de obra pronta, mas como a gente não tem investimento em educação, em preparação técnica, a gente acaba ficando... Paulo, você meio que respondeu já a minha pergunta, mas mesmo assim eu vou fazer ela porque você pode talvez ir para um outro caminho. Sobre a questão justamente da industrialização aqui no Tocantins. O Tocantins é um estado que depende muito do funcionalismo público. Inclusive, se eu não me engano, naquela gestão não sei se foi do Marcelo Miranda, que teve uma demissão em massa de contratados, se eu não me engano, foi 15 mil contratados. Foi um caos do estado, porque o próprio comércio depende da renda do funcionalismo público, porque é o que movimenta o nosso estado. Você acha, por que o Tocantins ainda não se tornou um estado industrializado, independente do funcionalismo público? E o que está faltando para isso? Yuri, eu vejo o seguinte, eu vejo como uma das figuras principais na formação de um governo é o funcionalismo público, porque o Estado, ele é um prestador de serviço. E ele, para ser um prestador de serviço qualificado, ele tem que ter os seus servidores qualificados e satisfeitos. Você veja agora o sistema SUS, o exemplo que está dando ao mundo. O Brasil está dando ao mundo um grande exemplo. Mesmo sem vacina, o SUS continua dando a sua grande contribuição por causa dos seus servidores da saúde. Veja bem, o Tocantins é um estado que 98% das pessoas tratam do SUS. Nós temos aí aproximadamente mais de 1,5 milhão de habitantes, 98% quando vão tratam do SUS. Agora, aqui criou-se uma máxima de que o servidor é o culpado pela má gestão dos governos. Não, são os políticos irresponsáveis e populistas. Porque eu fui prefeito e soube dosar a quantidade de funcionários, nunca deixei atrasar salário, nunca deixou de ser pago o salário dos servidores. O que ocorreu no Tocantins é que os governos, para ganhar eleições, o que fizeram? Superlotaram o Estado e o Estado passou a ser esse processo paquidérmico, que não faz um grande serviço, e ainda fala mal dos seus servidores. Isso tem que ser revisto. Hoje o estado do Tocantins tem algo em torno de 29.200 servidores concursados, tem mais ou menos 20 mil servidores que são contratos temporários e tem mais ou menos 1.800 servidores em confiança, servindo em algum cargo em confiança. Bem, então o que é preciso ser feito? Primeira coisa, é uma revisão. É preciso ser feita uma revisão. É preciso qualificar os servidores da educação, da saúde, do serviço público em geral. Esse servidor precisa estar satisfeito, inclusive, recebendo bem. Agora, como que nós vamos industrializar este estado? A industrialização, ela passa pelo processo da produção de insumos, que é o que nós temos na área primária, aí seria mais para a área da agroindustrialização, ou se aqui trabalhar um sistema que foi um grande exemplo também que nós demos na nossa gestão, conseguir com o presidente Lula a criação do intermodal da ferrovia Norte-Sul e botamos ali, naquela época, eu fiz um projeto para Luzimanques para 35 mil habitantes e botamos esgoto e água para 35 mil habitantes, que é o que tem até lá hoje. O que fizeram os prefeitos que me sucederam? Fizeram de lá uma brincadeira de vender lotes e não de planejar uma cidade. Então, a partir do momento que nós pudéssemos ter ali com a intermodal, com a relação com a Belém-Brasília, fazia dali, primeira coisa, era um parque tecnológico. Porque eu volto a te dizer, só vai industrializar esse estado se nós tivermos a relação da prestação de serviço qualificada para as indústrias se instalarem. Porque os insumos do eletroeletrônico só tem em São Paulo ou Manaus, ou regiões como Paraná, como Minas Gerais, que é Santa Rita do Sapucaí. Então aqui nós precisamos ter um parque tecnológico para poder não só os softwares, não só a inteligência, mas a produção ser feita aqui para ser exportada para outras regiões do norte e nordeste do país. E o que falta para ter isso aqui no Tocantins? Governador. Esse estado falta um governador que tenha consciência, concepção de gestão, seja honesto
e seja, em cima de tudo, de vanguarda e inovador. Porque na hora... olha, nós temos, Yuri, uma das qualidades maiores dos seres humanos, nós temos no Brasil e aqui no Tocantins. São homens e mulheres determinadas ao trabalho. São pessoas que são guerreiras, aguerridas, determinadas, leais, honestas. Eu te digo que o Tocantins falta é um governador com a concepção de uma gestão equilibrada, sustentável, num processo de indução de desenvolvimento. Acabar esse politiquismo, esse populismo. Agora, o responsável não são só os políticos populistas que esse Estado fabricou. É o próprio povo que quer eleições fáceis, favores. Não. Vamos entender que voto tem até mais consequência do que benefícios. Porque as consequências ela dá para a sua família como um todo. Exatamente. O seu voto errado, você vai prejudicar todo o restante da sua família. Então nós temos que fazer uma corrente de intenção e de conscientização que nós temos que acertar no voto para poder receber as conquistas. Eu tenho costumado a dizer em todo lugar que eu tenho andado o seguinte: a hora de você salvar o nosso futuro é agora. Certo. Falando em governador, o que você acha da gestão do Carlécio? Não tem. Qual é a gestão? Que gestão? Qual é o projeto? Qual é a obra estruturante? O que promoveu de desenvolvimento esse Estado? Tem muita mentira, tem muito enrola, e a imprensa não faz uma discussão à altura do que é a estruturação de um Estado. Porque tudo que é feito nesse governo do Carlécio é maquiado. A última maquiagem que ele fez agora, eu já fiz uma entrevista, falei ao Kleber Toledo, porque essa questão da relação despesa de pessoal com receita corrente líquida está maquiada, é mentirosa. E o Tribunal de Contas do Estado, de certa forma, contribuiu com isso, que tem uma resolução 02 que diz que na hora que for fazer o cômputo das despesas, faz a extração, não conta nas despesas o imposto de renda retido na fonte e a contribuição, que é a permanência temporária dos servidores que poderiam estar aposentados e ainda estão trabalhando. Então, na hora que tira isso daí, aí o Estado se enquadra dentro da lei de responsabilidade fiscal. Se botar ele no cálculo, o Estado está novamente desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal, que é justamente a lei complementar 78. Isso... Então, é um governo administrado por pessoas que estão maquiando, dando informações equivocadas. Ora, você veja bem, hoje mesmo está aí a notícia da Isaac, que é uma empresa que faz a gestão das UTIs. No momento desse pandemia, estão há não sei quantos meses sem receber, abriram mão, não quero mais relacionamento com o Estado. Ixi. Não paga o plano de saúde do servidor, não paga o IGPREV do servidor, tem uma dívida de mais de R$1,5 bilhão de reais, não paga os servidores, deve mais de R$2 bilhões de reais. Então, que governo é esse? E foi o governo que o povo do Tocantins escolheu. Então, já temos esses exemplos. Viemos já de outros do passado. Então, é preciso agora fazer uma discussão muito serena, muito consciente, porque a hora de acertar o passo é agora. Se o Tocantins errar mais uma eleição, ele vai ter mais ainda comprometimento das suas receitas e não promover o desenvolvimento.